com o objetivo de retratar alguns momentos da história geológica da região amazônica, principalmente reunindo fósseis bem representativos, bem emblemáticos, e que também contivesse momentos distintos, tanto que não só temporalmente como ambientalmente isso foi possível. Então, uma parte da exposição fala de fósseis e dos ambientes da formação Pirabas. A formação Pirabas é uma unidade geológica que foi depositada há aproximadamente 23 milhões de anos, que chamamos de Mioceno. Ela é marcada por eventos, né, de transgressão e regressão marinha que se configuraram aqui em parte da região nordeste do estado do Pará. Inclusive parte também do município de Belém está contemplada, apesar dessas rochas não estarem expostas, aflorando, estão em subsuperfície aqui na nossa região. Mas alguns municípios da região nordeste, como Salinópolis, Capanema, Primavera, São João de Pirabas, detêm de afloramentos que são exposições mostrando essas rochas que contam parte desse passado, né, geológico e ambiental da Amazônia, e que também contém fósseis que nos ajudam a remontar, a montar esse quebra-cabeça, né, sobre a história do passado da região. Então, essa é uma parte da exposição, né, um ambiente com fósseis de ambientes marinhos, né, um contexto mais marinho que existiu alguns milhões de anos atrás aqui na Amazônia. Outra parte da exposição, ela conta um momento um pouco mais recente, de aproximadamente entre 12 e 11 mil anos, e que já conta uma história um pouquinho diferente. Já não tínhamos esses ambientes marinhos aqui em parte da região nordeste do Pará, e sim um ambiente que nós chamamos de savanizado, que seria uma vegetação um pouquinho diferente do que nós temos hoje na floresta tropical amazônica típica. Existiam sim vegetações típicas também de ambiente tropical, mas em menor, assim, uma proporção distinta do que nós temos hoje. A vegetação era mais rasteira, isto porque dados científicos já publicados mostram que as temperaturas nesse momento na Amazônia eram um pouco mais baixas, não chegava a ser um ambiente frio, mas eram com temperaturas mais baixas, e que promoveram esse tipo de vegetação e favoreceram a dispersão de um grupo de grande porte, conhecido como a megafauna, que existiu em uma parte do continente americano, seja a América do Norte, América Central e aqui na América do Sul. E é composto principalmente por animais de grande porte. Na exposição tem exemplos, por exemplo, de preguiça gigante, de mastodonte e outros animais. E aí que tinha uma configuração um pouco distinta. Muitas perguntas surgem sobre por que eles desapareceram. Naturalmente, desde a história da criação, né, do nosso planeta, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, e até a existência dos primeiros registros de vida, que é há aproximadamente 3 bilhões de anos através das bactérias, houve transformações nos ambientes, nas paisagens, no clima e no surgimento e extinção de diversos grupos. Naturalmente, a Terra passa por ciclos de mudanças climáticas que configuram e molduram essa paisagem e, consequentemente, a distribuição dos grupos, né, de organismos, animais, vegetais, fungos, enfim. E esses ciclos favorecem alguns grupos e outros não, tanto que há, como eu falei, o surgimento de alguns organismos e a extinção. Teoricamente, né, é o que nós chamamos como as mudanças climáticas, que já existiam desde a existência, né, do início do planeta, que agora está um pouco mais acentuado, né, com a presença do homem. As ações antrópicas desorganizadas, ações que não almejam um futuro mais equilibrado, um ecossistema mais equilibrado, acaba desequilibrando os ecossistemas, os ambientes, as temperaturas tendem a aumentar em boa parte do planeta. Esse aumento leva a elevações do nível do mar, enfim,
que vai adentrar os continentes e vai mudar toda a configuração, por exemplo, dos ambientes fluviais. São diversas situações que as mudanças climáticas causam. Então, por que esse gancho? Justamente porque naquele período da megafauna existiu, como eu comentei, essa vegetação um pouco distinta do que nós conhecemos hoje e um grupo de animais que existiu ali e que foi extinto. Então, existem várias discussões acerca do porquê, quais as razões dessa megafauna desaparecer, não só aqui na América do Sul, como em outras regiões do planeta onde existiu, né, representantes desse grupo. Então, a partir de vários estudos, alguns chegaram a uma conclusão, nós sabemos, isso é visível, as temperaturas se elevaram. Então, logo, a vegetação, aqueles grupos botânicos se adaptaram e alguns grupos não puderam se manter ali. E aí essa mata, essa vegetação ficou muito mais característica do que nós conhecemos hoje, e aí já não era tão propício para essa megafauna, que era de animais de grande porte e que eram herbívoros e precisavam de certas condições na alimentação. E também existe uma vertente da pesquisa, e que já através de publicações conseguiu mostrar que coexistia, né, os primeiros humanos, né, os primeiros representantes da nossa espécie coexistindo, e que através do registro do material ósseo foi provado que houve confronto, eles não morreram com a morte natural só pelas mudanças climáticas, mas provavelmente por certos confrontos, com marcas, né, de possivelmente armas que existiam, né, machadinhos ou outros instrumentos que poderiam ter levado. Então, hoje não se tem como confirmar apenas uma causa, mas a gente está vendo que tanto a presença do homem como as mudanças climáticas, sejam naturais ou acentuadas, naturais e acentuadas pelo homem, vão mudando, né, aquele ambiente, aquele ecossistema, e causando um certo desequilíbrio. A Amazônia, do ponto de vista geológico, paleontológico, ela é extremamente rica. Aqui no Museu Paraense Emílio Guild, nós detemos algumas peças desses fósseis que são encontrados, assim como também a Universidade Federal do Pará também. Mas aqui, especificamente na instituição, o acervo de paleontologia ele detém fósseis, na sua grande maioria, mais de 90% de fósseis da Amazônia, embora tenhamos fósseis de outras regiões do Brasil e também do mundo. Mas boa parte desses fósseis engloba fósseis da bacia do Amazonas. Esses fósseis da bacia do Amazonas, eles têm mais de 400 milhões de anos, né, dentro do registro datado, né? E eles abarcam fósseis de um momento, né, onde o planeta era configurado por um grande continente, né, massas continentais reunidas. E esse momento trazia uma outra configuração geográfica e geológica para todos os continentes, né, que nós conhecemos hoje. Então a Amazônia ela não estava posicionada na região tropical, nos trópicos, como nós sabemos e que ela está hoje. Ela estava um pouco mais, a Amazônia, a América do Sul, um pouco mais para a região do Polo Sul. E as temperaturas eram um pouco mais amenas também. Não era um gelo completo, não é isso, mas as temperaturas eram mais baixas. Ou seja, olha, eu falei dois momentos, um mais recente, né, onde existiu a megafauna, 11 mil anos, tinham temperaturas mais baixas, assim como lá atrás, 400 milhões de anos, numa outra configuração, numa outra característica, que a Amazônia também apresentava temperaturas mais baixas. Isso é confirmado através de fósseis. Tem fósseis conchas de um grupo chamado Braquiópoda, que é estudado aqui por uma pesquisadora e um aluno de doutorado que confirma essas informações. Inclusive, esses dados também podem ser encontrados no Parque Zoobotânico, na exposição Diversidades Amazônicas, que é uma exposição permanente, que fica também no espaço Eduardo Galvão, que conta um pouquinho dessa história mais antiga da Amazônia, né, com aproximadamente 400 milhões de anos, um pouco mais, e que tem fósseis de mares que são considerados mares não tão profundos e temperaturas mais rasas, por conta da configuração
que eu falei anteriormente, geográficas até geológica na região de Marte. Indo um pouquinho depois, nós temos, isso seriam fósseis da chamada era, tem vida mais antiga, um pouco mais antiga, paleozoica. Também temos fósseis da era cenozoica, alguns inclusive material de dinossauro, que é altamente atrativo para a maioria do público e que pode ser visto também no Espaço Origens, lá no Parque Zoobotânico, na exposição Diversidades Amazônicas. E nós também temos, num período um pouco parecido com o da Formação Pirabas, que está na exposição Fóssil Vivo, nós também temos alguns representantes, que seria da Formação Solimões. Já não é um ambiente marinho, é um ambiente mais fluvial, fluvilacústico, um ambiente formado por lagos. Já existia uma drenagem, mas não tão semelhante à que nós temos hoje. Foi nesse momento que houve uma mudança. Até porque aqui na América do Sul, durante a deposição dessa unidade geológica, a Formação Solimões, estava existindo um evento assim, bem drástico, que foi o sorregimento da cadeia andina. E aí aquele sorregimento muda não só a configuração da região em torno, como da região um pouco posterior, aqui a planície amazônica. Então, esse evento acontecendo ali, das montanhas sorrindo, levou também à mudança da drenagem de alguns rios, que antes eles corriam para o lado esquerdo, como se fosse na direção de onde hoje tem as cadeias andinas, né? Claro, mais posicionado ao norte, mas olhando no mapa, né, da América do Sul, seria mais para a esquerda. Com o sorregimento andino, com aquela formação das cadeias de montanhas, a drenagem já não pôde mais correr por onde era. Então, os dados indicam que houve uma reversão na drenagem e uma mudança na configuração dos outros rios que foram surgindo, né, e se redistribuindo. Então, nós também temos fósseis desse período que ajudam a contar um pouquinho. Houveram algumas incursões marinhas, mas nada semelhante ao que nós temos na Formação Pirabas. Então, o nosso acervo detém de um conhecimento paleontológico extremamente significante, de momentos chaves, de eventos que existiram no mundo, no planeta, mas aqui na Amazônia, com configurações um pouco distintas do que nós conhecemos. Então, através deles, nós conseguimos ir pegando cada peça e ir montando esse quebra-cabeça de mudanças ambientais, na paisagem, no clima e nos grupos que existiam, né? Se não fossem os fósseis, se eu não pegar um fóssil, identificá-lo corretamente, né? Depois da coleta de campo, onde nós trazemos os blocos, tratamos esse material e a partir deles identificamos e atribuímos a que tipo de ambiente, de clima, condições gerais de existência desse grupo, é que nós conseguimos montar um ambiente que estava no passado. Então, é extremamente importante estudar o fóssil, mas é extremamente importante estudar também a rocha, porque a rocha é o conjunto dessas informações que, somadas aos fósseis, mostram como é aquele paleoambiente, o ambiente do passado, e como era o paleoclima, enfim, todas as configurações ambientais da época. O Museu Paraense Emílio Gueiros, sua equipe de paleontologia e geologia, já faz um trabalho de divulgação científica, né, de extensão desses dados científicos. Nós não nos limitamos apenas às pesquisas científicas. Boa parte dos fósseis, sim, é salvaguardado no nosso acervo de paleontologia, mas parte desse material, ele vem a compor kits didáticos como esse aqui, esses dois kits aqui, que são utilizados nos eventos de divulgação da instituição, como, por exemplo, Museu de Portas Abertas, Domingo é Dia de Ciência, enfim, eventos, além de também ser solicitado na saída, visita em escolas e instituições parceiras, para mostrar parte desses fósseis. E por que é importante? Justamente porque se eu compreendo como é o passado da minha região, como eram os eventos, como é que os grupos, os organismos se comportavam, com essas informações eu posso montar cenários para o que nós estamos vivendo hoje, das alterações ambientais, do desequilíbrio dos ecossistemas, das mudanças climáticas, e tentar, de certa forma, né, através dos estudos, de projeções, de programas que podem, somados a diversas informações aqui que eu venho
estou falando, nós podemos tentar mitigar efeitos futuros e projetar quais seriam as consequências dessas mudanças que estão um pouco mais acentuadas do que deveriam estar. Então, conhecer um pouquinho sobre os grupos, a evolução deles, a como eles se comportavam nos ambientes, sejam de dispersão, bem desenvolvidos ali naquele ambiente, ou de repente começando a uma extinção, e infelizmente a extinção completa de determinados grupos, faz nós compreendermos, né, como direcionar os estudos atuais e tentar reverter situações mais extremas e que podem levar, infelizmente, né, ao desaparecimento de várias espécies.